Pessoal, um aviso importante antes de estarmos começando esse caso misterioso de hoje é que vocês vão perceber que logo no princípio, até mais ou menos a metade do vídeo, o enquadramento não ficou muito bom. Isso é porque a gente ainda não tem um tripé e gravamos com o telefone mesmo. Mas durante a gravação tivemos que colocar o telefone para carregar e melhorou bastante esse enquadramento. Então fique com a gente até o final e comenta o que vocês acharam aí. E aí pessoal do YouTube, tudo bem? Meu nome é Igor. E o meu é Alicia. E gente, nós queremos agradecer pelos mais de 2.500 inscritos no nosso canal, num tempo muito curtíssimo. Gente, muito obrigado mesmo. Muito obrigado, pessoal. Uhul! E gente, para começar então o vídeo de hoje, vamos fazer um breve apanhado para vocês darem a sua opinião antes mesmo de começarmos a falarmos um pouco mais detalhado sobre este caso. Um homem de grande prestígio em Chicago, que fosse casado, que tivesse um casal de filhos, que fosse católico praticante, que fosse membro da Defesa Civil do estado de Illinois. Capitão comandante da Defesa Civil da cidade, tesoureiro do Partido Democrata, empresário e que até foi considerado o homem do ano da cidade. Como se isso tudo não fosse o suficiente, nas horas vagas se fantasiava de palhaço e divertia várias crianças em festas beneficentes e em hospitais. Se contássemos para vocês que esse foi um dos piores serial killers da história, vocês acreditariam? É isso mesmo. Depois de ganhar a confiança de alguns jovens, John dopava essas crianças, esses adolescentes, ou então dava a eles bebidas suficientemente para perderem a consciência, ou até mesmo depois de ganhar a sua confiança, ele atraía até a sua casa, entregava suas algemas, o que ocasionalmente falava que tinha relação com o seu papel de palhaço, e acabava convencendo a vítima a usar. Ela ingenuamente, sem saber o que iria acontecer, colocava e mal sabia ela que estava presa nas mãos de um grande assassino. Com a vítima então algemada, ele dizia sempre uma frase de efeito: o truque é, você precisa ter a chave. Então ele dava início ao estupro e também torturava as vítimas. Logo depois disso, ele normalmente terminava com o truque da corda, onde ele pegava a corda, amordaçava aquela vítima e a estrangulava até a morte. O caso de hoje então é sobre o palhaço assassino John, e é uma sugestão da nossa inscrita Kathleen Batista. Então, pega logo a sua pipoca e vem com a gente para mais um vídeo. O ano era 1942. O dia 17 de março. Nascia John Wayne Gacy, filho de um mecânico e veterano da Primeira Guerra Mundial. John era uma criança que tinha um sobrepeso e não praticava muito esporte. Ele era muito próximo de suas irmãs e também de sua mãe, mas infelizmente tinha um relacionamento muito complicado com seu pai, que era alcoólatra e agredia muito aos seus filhos. John então buscava a aprovação do seu pai em tudo que ele fazia. E ele colecionava uma lembrança muito forte de quando ele tinha 4 anos e levou uma baita surra de cinto de couro do seu pai, só porque ele havia desarrumado algumas peças de um motor que seu pai havia montado. Em outra ocasião, o John havia sido acertado pelo seu pai com um cabo de vassoura, na qual ele até mesmo chegou a ficar inconsciente. Seu pai frequentemente o reprovava, o comparando com suas irmãs, dizendo que ele era idiota e estúpido. Mesmo com toda essa história, o John sempre nos interrogatórios dizia que não odiava o seu pai. Em 1949, o pai do John descobriu que o John e um amiguinho dele haviam tocado sexualmente uma menina. Como forma de punição, o pai de John bateu nele severamente com um amolador de navalha. Naquele mesmo ano, John foi molestado por um amigo da família, que constantemente levava ele para passeios em sua caminhonete e o tocava inapropriadamente. Mesmo assim, John nunca contava para o seu pai o que acontecia, porque ele temia que o seu pai o colocasse como responsável por toda aquela situação. Mesmo com tantas agressões, do pai do John, a gente não encontrou lugar algum dizendo que o John revidava essas agressões. E o mais perto que a gente encontrou de o John sair um pouco da regra do seu pai foi quando ele pegou as chaves do seu próprio carro,
tirou cópia e começou a andar no carro de forma escondida do seu pai. Embora o John não demonstrasse no seu emprego como atendente de necrotério, ele conta que em alguns momentos ele fez algumas ações bem estranhas, que era entrar dentro de um caixão, acariciar uma pessoa, já falecida, e ele também relatou já ter praticado necrofilia 2 vezes, enquanto ele era atendente nesse necrotério de Palm. E a sua justificativa era que aqueles cadáveres eram simplesmente coisas mortas, que não ia contar nada para ninguém. Após um namoro de 9 meses, John então se casa com Marilyn Merrier em setembro de 1964. Eles tiveram um casal de filhos e em uma certa ocasião, em 1966, os pais de John o visitaram e o seu pai acabou por pedir desculpas por todo aquele momento durante a sua infância, de tantas agressões que ele fez ao seu filho, e acabou dizendo: filho, me perdoe, pois eu estava errado sobre você. Em agosto de 1967, o John então comete a sua primeira agressão sexual. Foi num garoto de 15 anos e após isso ele cometeu várias outras agressões no mesmo perfil. John enganou vários adolescentes naquela época. Ele mentia para esses adolescentes dizendo que tinha autonomia, que tinha autoridade para estar fazendo pesquisas científicas homossexuais naqueles jovens. E ele dava cerca de $50 para cada um que participava. Fazendo uma conversão, chegava mais ou menos perto de $400 hoje. Já em 1968, o primeiro adolescente e que John abusou dele, acabou confessando para o seu pai. E nisso seu pai logo já tomou as providências, chamou a polícia e o John foi preso, subsequente por acusação de sodomia oral e também por agressão sexual. John então negou veementemente que tinha praticado tais acusações e apelou para o polígrafo, dizendo: vamos fazer o teste do polígrafo, vamos ver qual vai ser o resultado. Mas acontece, a gente sabe que tem as diferenças no polígrafo, mas coincidentemente ou não, quando chegou justamente na parte das acusações, houve uma certa alteração no teste. E em 30 de agosto de 1968, o John teve uma ideia. Ele chamou um dos seus funcionários, Russell Schroeder, de 18 anos, e fez para ele uma proposta. A proposta basicamente era intimidar aquele adolescente que o tinha culpado por aqueles atos. Então ele deu um spray de pimenta dizendo: vá para um lugar mais escondido, um lugar mais ermo e bata naquela criança, naquele adolescente ali, para que ele feche a boca e não fale mais nada. John então disse para Russell que pagaria cerca de $300 pelo serviço. O Russell então cumpre o acordo, pega o garoto, leva ele para um parque, um lugar meio deserto, bate o spray de pimenta nos olhos dele, começa a surrá-lo e começa a gritar com ele dizendo: olha, você não pode testemunhar contra o John naquele tribunal. Só que o menino conseguiu fugir. Mesmo tendo apanhado, ele conseguiu escapar, foi até a polícia, fez a denúncia e falou que o Russell havia batido nele. O Russell então foi preso. Ele inicialmente negou qualquer tipo de envolvimento, falou que não tinha nada a ver, mas no final das contas acabou confessando e disse inclusive que fez aquilo a mando de John. John então foi acusado de contratar o Russell e agredir o garoto em 12 de setembro. Além disso, ele foi avaliado por 2 médicos psiquiatras por 17 dias. E após essas avaliações, os médicos concluíram que ele tinha uma doença de personalidade dissocial, ou seja, ele tinha uma mistura de psicopatia e sociopatia, e que muito provavelmente ele não se beneficiaria com nenhum tratamento ou nenhum medicamento. Além disso, os médicos disseram também que o seu perfil repetidamente o colocaria contra a sociedade, mas que ele teria sim capacidade de ir a julgamento. John então foi sentenciado a 10 anos de prisão e no dia do seu julgamento a sua esposa pediu o divórcio, o direito à residência, aos bens da família e também a guarda total dos 2 filhos. O juiz então concedeu, favoreceu essa esposa e o John nunca mais tornou a ver nem essa esposa nem os seus filhos desse primeiro casamento. E depois de se tornar um prisioneiro, que era mais um modelo de prisioneiro de tão bom comportamento que ele tinha, 18 meses após a sua prisão, foi-lhe concedida a liberdade condicional.
Ele cumpriu 1 ano e 6 meses dos 10 anos que lhe foi sentenciado e conseguiu então a liberdade condicional. No dia 1º de julho de 1972, o John então se casa pela segunda vez com a Caroline Hoff, que era uma antiga namorada da escola. Ele então abre uma nova empresa e os seus negócios iam muito bem. Na verdade, parecia que tudo quanto o John fazia, ele era muito bem sucedido. E os seus vizinhos o consideravam como um ótimo vizinho, sociável e amigo. E, inclusive, em 1974, ele começou a organizar festas anuais de verão. No dia 2 de janeiro de 1972, o John estava em companhia do jovem Timothy McCall. Eles estavam então tomando um suposto café da manhã, quando o jovem chegou próximo do John com uma faca. Ele teria se assustado com esse movimento e matado o jovem, escondido então seu corpo no assoalho e depois fazendo uma cova de concreto para o jovem rapaz. A segunda vez que John cometeu um assassinato foi em meados de janeiro de 1974. A vítima, que não foi identificada, tinha provavelmente cabelos castanhos médios e uma idade entre 14 e 18 anos. John o matou quando o estrangulou e o guardou em seu armário. E posteriormente, essa vítima foi enterrada próxima à churrasqueira que John tinha em sua casa. John Bitkovich era um funcionário de John que atuava em alguns afazeres da sua casa e que supostamente um dia desapareceu. Acontece que a verdadeira história é que John Bitkovich foi assassinado por John, que o estrangulou até a morte e o foi colocado entre os pisos da sua garagem. Durante 3 anos subsequentes, a família do Bitkovich acionou a polícia cerca de 100 vezes, instando a polícia para que investigasse a casa do John. John acaba se divorciando novamente e após 1 mês de completar o seu divórcio, ele acaba assassinando outro jovem. Dessa vez, Daryl Samson foi a vítima de John. Ele havia sido visto pela última vez em Chicago no dia 6 de abril de 1976. No dia 26 de julho de 1976, um novo funcionário é contratado. Nessa ocasião, é o David Crow, de 18 anos. O John então convence esse rapaz a morar na mesma residência que ele e aproveita uma oportunidade em que o David estava bêbado e algema o rapaz e diz para ele que estava pretendendo estuprá-lo. O David já havia passado algum tempo no exército, então já tinha adquirido algumas habilidades, então ele dá um chute no rosto do John, que cai e também consegue se soltar das algemas. Ao que tudo indica, mesmo assim David continuou morando depois de algum tempo na casa de John. E uma certa noite, John apareceu novamente na porta do seu quarto dizendo-lhe: David, você acha que foi o único que conseguiu se soltar das minhas algemas? Me dá logo o que eu quero. Mas o David novamente resiste e consegue se livrar. Então, depois de algum tempo, ele sai da empresa, sai da casa do John, mas também existem relatos, existe um relato que ele continuou fazendo trabalhos para a empresa do John por cerca de 2 anos depois de tudo isso que aconteceu. Oficialmente foram 33 pessoas que foram vítimas de John, mas foi uma vítima de uma tentativa de assassinato não concluído pelo John que ajudou a desenrolar todos os fatos e todos os mistérios envolvendo os assassinatos. E ele era Jeffrey, de 27 anos. Em março de 1978, o Jeffrey acabou aceitando uma carona de um rapaz que era um pouco gordo e muito sorridente. Esse rapaz era o John, que dirigia um Oldsmobile. Porém, durante o percurso, o John acabou pegando um pano que continha clorofórmio, sedou o rapaz e, enquanto ele dormia, ele continuava dirigindo. Quando ele redobrava sua consciência, John novamente o colocava sob sedativo do clorofórmio. No dia seguinte, Jeffrey acordou então na Lincoln Park e não se lembrava de praticamente nada. Ele tinha queimaduras pelo corpo, hematomas e por isso decidiu procurar o hospital. Por lá ele ficou internado por dias e ele teve lesões permanentes no fígado devido a uma grande inalação de clorofórmio. Além disso, ele tinha uma rara lembrança de estar num local e ser açoitado e também abusado sexualmente. Os indícios não levavam à autoria
né, do crime, de quem teria praticado tudo isso. Após quase um ano, Jeffrey se lembrou que naquela noite que tudo aconteceu, naquele dia, ele havia pedido carona para uma pessoa. Então ele se deslocou até aquela mesma avenida e ficou esperando por muito tempo aquele mesmo carro passar. Quando aquele carro passou, ele seguiu aquele carro e adivinha onde aquele carro parou? Na casa de John. Ele então faz uma queixa na polícia e acusa John da autoria daquele crime. Quando John estava perante as autoridades, ele explicou que geralmente atraía suas vítimas falando sobre emprego, sobre dinheiro, mas tudo em troca de sexo. Ele sempre matava as vítimas, geralmente era por estrangulamento, utilizando uma corda ou um pano. Na verdade, ele disse também para a polícia que quase todos os corpos estavam enterrados em sua residência, porque a sua casa foi construída arquitetonicamente para esses fins. E quando já não havia mais lugares na sua casa para enterrar essas vítimas, ele estava então despachando os corpos no rio Plains, em Illinois. E durante o julgamento de John, basicamente se viu duas realidades. A primeira, dizendo a parte da defesa de John de que ele era insano e não conseguia responder pelos seus atos. Enquanto que a parte da acusação dizia que John plenamente sabia tudo o que estava fazendo. Do lado também de defesa de John, a gente poderia ver as duas irmãs, na verdade, e também a mãe de John, dizendo o quão abusado ele era na sua infância e quão maltratado ele foi, tentando de alguma forma assim ajudar em sua defesa. Porém, alguns amigos diziam que John não era insano, o que o prejudicou e muito no julgamento. Mas a testemunha-chave mesmo desse julgamento foi o jovem Jeffrey, né, o sobrevivente do John. Ele então, durante o seu depoimento, chorava e vomitava compulsivamente. E a sessão teve que ser interrompida várias vezes para que o jovem se recuperasse emocionalmente e também fisicamente, para que ele pudesse dar sequência no seu depoimento. E após todo esse cenário, o júri então deliberou que o John Wayne Gacy era realmente culpado de todos aqueles assassinatos dos 33 jovens, e ele foi sentenciado à morte, né? E por meio da injeção letal. John ficou preso por 14 anos e durante esse tempo tentou suicídio e se tornou alcoólatra, até que encontrou também uma forma de fugir daquela realidade através das pinturas. Ele tingia autorretratos, personalidades conhecidas como Hitler, Charles Manson, Al Capone e dentre outros. Porém, o seu tema principal eram de fato os palhaços. Essas pinturas de John então tomaram fama e foram expostas em várias galerias norte-americanas. Inclusive, as pessoas pagavam muito caro por essas obras de arte. Ele chegou então a receber $140 mil pelo conjunto da obra. A execução de John estava marcada para o dia 10 de maio de 1994. A expectativa na cidade era muito grande. Pessoas, a mídia, muitas pessoas se deslocaram até aquele local para poder acompanhar de perto a execução de John. O povo então nas ruas brindava e gritava com muita ansiedade aguardando a execução. As moças chegavam a subir nos ombros dos seus namorados com lanternas, né, em punho. Rapazes vestiam as blusas que diziam "nenhuma lágrima para o palhaço". Quanto mais próximo chegava o momento da execução, mais alto os cânticos ficavam. Do lado de dentro, John então desfrutou da sua última refeição, que foi composta por frango, batatas, camarão e morangos frescos. O John ficou junto com a sua família até por meados de 21 horas. Os seus preparativos para a execução ficaram prontos às 23 horas e às 0 horas e 1 minuto, John então foi retirado da sua cela, colocado numa maca e foi para o local da execução. Havia então uma janela onde o público pudesse acompanhar tudo. No decorrer da execução de John, os executores acabaram tendo que fechar as janelas porque um dos tubos acabou entopindo e John estava bufando de dor. Eles tiveram que fechar a janela, trocar o tubo e após 18 minutos, John fechou os olhos para sempre. Para a alegria de muitos dos que estavam nas ruas, mas sabemos também que com a morte de John, muitas vidas que foram ceifadas pelas suas mãos, não serão encontrados os corpos, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, dá sugestão. E se você não deu um like até
até agora nesse vídeo, eu não sei o que você está esperando. Se inscreva nesse canal, se possível nos siga nas nossas redes sociais e é isso. Muito obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo um pouco mais longo. Comenta aqui embaixo se vocês acham melhor um vídeo mais longo ou um vídeo mais curto. Qual que é a preferência de vocês? Tem alguma sugestão de caso? Sabe algo que nós não falamos? Comenta aí também. Isso aí. Então, uhul!